Já parou para pensar que nós, mulheres, habitamos dois mundos? Como assim, você deve estar pensando? Sabe quando você olha para uma mulher e às vezes você olha e vê que aqui no mundo externo ela está dando conta de tudo, pagando seus boletos, indo trabalhar, cuidando dos filhos, da casa. Parece que a vida está toda em ordem. Mas o que será que está acontecendo no mundo interno dela? Esse vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho de um conto chamado Manauê, que dentre tantas possibilidades que a gente tem para trabalhar com esse conto, uma delas é justamente a dualidade das mulheres. Chega mais que vai te interessar. Essa história do conto do Manauê, mais ou menos assim, né, de uma maneira bem resumida, é a história de um homem chamado Manauê, que tem um cão, e ele está querendo pedir a mão de duas irmãs gêmeas em casamento. Elas são gêmeas, mas elas não são idênticas. Uma é mais simpática do que a outra, uma tem uma beleza diferente da outra. Só que o pai das gêmeas diz para o Manauê que ele só pode casar com elas se ele descobrir como elas se chamam, qual o nome das irmãs. E aí então a história se desenrola na saga do Manauê em descobrir o nome das irmãs para poder se casar com elas. Quando a gente trabalha com um conto terapêutico, a gente tem duas perspectivas. A gente pode utilizar todos os componentes, os elementos da história, como elementos do mundo concreto, mundo externo, né, uma mulher, um cachorro, um homem, ou a gente pode entender, né, e trabalhar com esses elementos como se eles representassem simbolicamente aspectos psíquicos de uma mulher. E eu te convido a olhar para essa história por essa segunda perspectiva. Essas duas mulheres, elas representam justamente a natureza dual das mulheres. Nesse livro, que é uma jornada de contos, a doutora Clarissa afirma que nós mulheres, então, habitamos dois mundos. O mundo externo, do mundo da realidade concreta, e o nosso mundo interno, onde coisas estão acontecendo não necessariamente concomitantemente com o que está acontecendo aqui fora. O que eu quero dizer com isso? Tenho certeza que você já se viu, às vezes, aqui na vida, se esforçando, dando conta das coisas, indo trabalhar, cuidando dos filhos, quando no teu mundo interno, às vezes, você estava completamente devastada, despedaçada, vivendo coisas muito difíceis. Embora cada lado dessa dupla natureza das mulheres, né, tanto no mundo interno quanto no mundo externo, vou ler aqui o que ela diz sobre isso. Então ela diz assim: embora cada lado dessa natureza represente uma entidade separada, com funções diferentes e capacidades de discernimento, elas devem, à semelhança do nosso cérebro, né, com o corpo caloso, aquilo que liga os dois lados do cérebro, ter um conhecimento ou uma tradução um do outro e, portanto, funcionar como um todo. Então é importante que a gente possa, primeiro, enquanto mulheres, a gente poder identificar e poder realizar isso. Tem coisas que a gente está operando aqui no mundo concreto, né, e fazendo e dando conta, porque é o que a gente tem que fazer, é o que espera que a gente faça na nossa função de mulher, mãe, esposa, filha. Mas, às vezes, a gente está tentando dar conta de tudo nesse mundo externo, mas pagando um preço no nosso mundo interno muito alto. Às vezes, para você dar conta, né, de aparentemente mostrar que você está dando conta de tudo, internamente você está, às vezes, se quebrando inteira, às vezes deixando de ser ou sentir aquilo que você gostaria de ser ou sentir para corresponder uma expectativa e uma exigência externa. Olha só o que interessante o que ela diz agora. Se a mulher esconde um desses lados, seja do seu mundo interno ou do mundo externo, ou privilegia um dos lados em demasia, se eu sou uma mulher que só tenho a consciência, né, desse mundo externo, não paro para olhar, para perceber, para sentir o meu mundo interno, ela tem uma vida desequilibrada, que não lhe permite acesso ao seu pleno poder. Olha como é importante isso, a gente ter a consciência. E ela diz, isso não é bom, é necessário desenvolver os dois lados. Então essas duas irmãs na história, que têm características diferentes, que têm nomes diferentes, simbolicamente representam essa natureza dual das mulheres, esses dois mundos. Então essa história, né, à medida que a gente vai trabalhando ela no grupo terapêutico com mulheres ou num atendimento individual, a gente vai compreendendo
Primeiro, a importância de ouvir e perceber o que está acontecendo aqui no meu mundo interno. E a segunda coisa é que, para que um relacionamento possa funcionar, a mulher precisa comunicar ao seu parceiro, nas suas relações, o que está acontecendo no mundo interno dela. Porque talvez esse parceiro, ou o mundo aqui fora, obviamente, só consegue ver aquilo que está acontecendo no mundo externo, né, nos nossos palcos da vida. Mas e o que está acontecendo aqui no nosso bastidor, né, aqui dentro de nós? Obviamente isso ninguém tem obrigação de saber. Então a primeira coisa que esse conto nos alerta é que para que a gente possa construir relacionamentos possíveis e saudáveis, a gente primeiro precisa identificar o que está acontecendo no nosso mundo interno e a gente precisa aprender a comunicar. Assim que eu entrei em contato com esse conto, essa foi uma coisa que ficou muito presente na minha vida, né? Então hoje, por exemplo, eu consigo comunicar isso, principalmente na minha relação, né? Então, às vezes eu estou no trabalho ou, enfim, na minha vida, né, de mulher comum como a sua, fazendo as coisas e cumprindo com o meu trabalho, com os meus deveres e obrigações. Mas às vezes aqui dentro tem coisas acontecendo que talvez, né, eu tivesse vontade de nem estar fazendo o que eu estou fazendo, mas assim como a maior parte das mulheres, a gente está ali cumprindo, né, com as nossas funções maternas, de esposa, de filha, enfim. E uma das coisas que eu aprendi com esse conto, e ele me ensina continuamente, é comunicar. Então tem dias que eu preciso dizer para o meu marido, aconteceu alguma coisa, né? Você está triste, está chateada, fiz alguma coisa? Não tem nada a ver com você. Tem algo aqui no meu mundo interno acontecendo que nem eu consegui identificar ainda. Às vezes é uma tristeza, às vezes é uma sensação de solidão, às vezes é um medo que eu ainda não consegui identificar, seja lá o que estiver acontecendo. Mas é tão importante a gente entender, né, que existe esses dois mundos onde a mulher está sempre navegando e a gente entender que nem sempre o que está no mundo externo é o que está acontecendo no mundo interno. Às vezes a mulher está lá toda sorridente, toda aparentemente bem, né? Eu lembro que um dia desses eu fiz uns stories. E aí, obviamente, eu fiz uns stories tentando comunicar um tipo de estado emocional, né? Óbvio que eu, né, não vou entrar nos meus stories lá, sei lá, deprimida, alguma coisa assim. E aí, logo na sequência, uma amiga me ligou e ela disse, ué, mas o que aconteceu? Porque eu acabei de ver lá os teus stories, você estava tão bem. E agora eu estou sentindo a tua voz mais triste, mais deprimida. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. As pessoas sempre veem só o nosso mundo externo, né? Só aquilo que a gente quer que elas vejam. E a gente esquece que dentro de nós também tem um ser habitando. E que às vezes o que está acontecendo no mundo interno está totalmente desalinhado com o que está acontecendo no mundo externo. Então esse conto nos mostra que tem muito a aprender e é muito potente a gente descobrir essa natureza dual, né? Essa dualidade. Isso que às vezes pode estar tão diferente dentro e fora. E quando a gente começa a perceber e a ficar presente sobre isso, o quanto isso nos fortalece, porque a partir disso, eu posso comunicar, eu posso colocar limites, eu posso me acolher, eu posso ser generosa comigo, eu posso ser mais autocompassiva. E quando eu trabalho esse conto, né, lá na formação do método CIP, é muito bonito ver, porque enquanto terapeuta, tem um certo tipo de sabedoria que esses contos nos orientam, que provavelmente a gente nem aprendeu na faculdade. Ou a gente nem aprendeu ou nem acessa isso nos nossos processos terapêuticos individuais. Então, para mim, a coisa mais mágica de trabalhar com esses contos é poder trazer essa sabedoria que está ali permeada nessas histórias e nos recursos simbólicos das histórias para a minha vida, né? E, obviamente, para a vida das minhas mulheres, dos grupos, das minhas pacientes, quando eu levo os contos terapêuticos para trabalhar nessa abordagem. Então, se você tem o desejo de ter uma abordagem que seja tão lúdica e profunda ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, conhecer os contos terapêuticos pode abrir, né, um universo de possibilidades para você levar para a tua clínica e para o teu trabalho. Eu vou deixar um link aqui embaixo e nesse link você pode saber mais sobre como funciona esse método que usa a contoterapia e a psicanálise como uma ferramenta terapêutica. No capítulo desse conto, né, nesse livro do Mulheres Correm com os Lobos, que ela está falando ainda um pouco sobre como algumas culturas olham para essa dualidade das mulheres. Olha que interessante. Numa comunidade africana,
ela diz que o símbolo das irmãs gêmeas possui uma energia mística da alma. Então, exige-se naquela comunidade, naquela cultura, que as irmãs gêmeas recebam cuidados impecáveis para que não recaia um mau agouro sobre toda a comunidade. Uma precaução dessa religião, por exemplo, exige que as gêmeas sempre recebam exatamente as mesmas porções de alimento, para que assim elas sejam sumariamente eliminadas, para que não exista a possibilidade de uma ter inveja da outra. Ainda mais, no entanto, para impedir que uma delas definhe e que uma se desenvolva, Assim uma pode vir a morrer. Então ela diz: os benefícios espirituais que elas proporcionam à comunidade estarão perdidos. Então, primeiro, que as gêmeas têm uma certa magia espiritual e eles então acreditam que elas têm que ser alimentadas da mesma forma, porque se uma morrer, definhando por não receber alimento, toda a comunidade pode sofrer mau augouros. Então, como que isso acrescenta e orienta nessa história? Quando ela fala dessa natureza dual das mulheres, o quanto a gente tem que estar, assim, atenta a esse mundo que corre aqui no mundo externo, mas e como anda a vida no teu mundo interno? Há quanto tempo você não para se ouvir? Há quanto tempo você não para alimentar esse ser que habita o teu mundo interno? Aliás, do que se nutre esse ser que habita dentro de você? Porque esse que mora aqui fora, ele precisa de alimento, de comida, ele precisa de luz, ele precisa de troca, ele precisa de vínculos. A gente sabe que esse corpo aqui precisa de coisas para existir. Então, aqui no mundo externo, a gente sabe o quanto a gente precisa ter uma vida equilibrada e a gente sabe quais são os nutrientes que fazem com que a gente tenha um corpo forte. Mas e esse corpo que habita dentro? Talvez a gente possa pensar nesse self, nesse self alma. De que maneira o teu self é nutrido? De que maneira essa que habita o teu mundo interno é nutrida, alimentada, fortalecida, vista, percebida? Às vezes, essa que mora dentro de você está gritando há muito tempo, pedindo ajuda, pedindo para ser vista, ouvida. E o que a gente faz é negligenciar as demandas do nosso mundo interno, de diferentes maneiras. E quando essa alma, esse self, a nossa natureza interna, grita e a gente continua sem ouvir, talvez o corpo sinalize isso adoecendo de diferentes maneiras. Quer doenças físicas, quer doenças emocionais. Então, eu gosto muito dessa história. A história do Manoel é um conto muito curtinho, um conto breve, mas que traz uma sabedoria tão grande para que nós mulheres possamos construir uma relação com nós mesmas muito mais consciente e saudável, para que a gente possa de fato integrar essas nossas duas naturezas e estar na vida muito mais inteira nas nossas relações, inteira nas nossas escolhas, tendo cada vez mais clareza do que é importante aqui no meu mundo externo e concreto para que eu viva bem, mas o que lá dentro de mim eu também preciso nutrir, perceber e ouvir e sentir, para que dentro de mim também exista uma vida que seja reconhecida e respeitada nas suas necessidades e na sua natureza. Quer conhecer um pouquinho mais do conto do Manauê e principalmente dessa ferramenta terapêutica? Eu deixei um outro vídeo aqui onde eu falo sobre o conto do Patinho Feio e como que você também pode ampliar a tua perspectiva sobre esse conto e trazer ele para um trabalho com grupos, com mulheres, com adolescentes. Dá uma olhadinha que o link está aqui. Foi uma alegria ter feito esse vídeo e conversado um pouquinho com você hoje sobre mais um conto. Até o próximo.